Bom, gente, eu vou fazer um estudo bíblico aqui com desenhos. Ele, na verdade, marcou minha vida esse estudo e eu gostei, né? E aí eu tenho passado para as pessoas e até teve gente que pediu para gravar, né? Então, por isso que vamos acabar gravando. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto de falar assim, bem pessoal, bem direto, tá? Qual o propósito de Deus para a tua vida? A salvação. Por que você nasceu? Qual o teu objetivo de vida que você está aqui? Qual o propósito de Deus para você? Qual o plano, o projeto que Deus tem para você? Porque lá no começo, Deus, ele tem um propósito quando ele criou a humanidade. E a Bíblia diz que ele nos predestinou. Então, muitas vezes a gente ouve os cristãos dizer que não tem destino. Esse negócio de destino não existe. Eu vou contradizer um pouco isso. Existe, sim, um pré-destino para a humanidade. Nós fomos criados com um propósito eterno, um pré-destino. Qual é o pré-destino de Deus para nós? É ser filho. É ser família, fazer parte da família eterna de Deus. É ser irmão de Jesus, o filho mais velho, e co-herdeiro junto com Jesus. É isso que a Bíblia diz. Que tem uma família nos céus e que tem uma família na terra. E que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. E que o propósito eterno de Deus é esse. É ter uma grande família de muitos filhos. E ele nos predestinou para sermos filhos. Efésios 2:20. Hebreus 2:10. E Romanos 8:28 e 29. Deus nos predestinou para sermos da família dele, filhos eternos. Esse é o projeto inicial de Deus. A Bíblia diz que ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos, para sermos da família. E quando Deus criou o homem e a mulher, com certeza ele os fez melhor do que eu sei desenhar, tá? Então, vocês fiquem tranquilos. Podemos fazer comentário durante a aula aí? E a mulher tem que ser um pouco mais bonita, né? Mas eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo, tá? Mas Deus criou o homem e a mulher e os colocou num jardim. E os deu vida. Ele colocou eles num jardim e deu vida. Eles estavam dentro do propósito eterno, dentro do predestino. Eles eram família de Deus. E Deus, quando criou eles, ele criou eles corpo, alma e espírito. Certo? Só um comentário, Marlon, aqui, ó. Sim. Que tem muita gente que se sente triste, desanimado, assim, também. E, às vezes até com razão, Nós vamos chegar lá. Deus criou a vida e quer que o homem e o ser humano tenha vida, e vida em abundância, né? Isso, não vamos que chegar lá. ninguém seja... Exatamente, isso mesmo. Como que Deus criou esse ser humano? Ele criou ele sábio. Hoje eu ainda estava pensando sobre isso. Os animais são seres vivos, criados por Deus, mas eles agem por instinto. Eles não fazem as coisas com aquela sabedoria que o ser humano, com aquela criatividade que o ser humano sabe fazer. Por quê? Porque, apesar de Deus ter criado animais, plantas, tudo que existe, ele criou o ser humano de uma maneira diferente. Ele soprou nele o fôlego da vida.
E ele o criou com espírito. A imagem e semelhança. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Por isso que ele é invisível. Mas ele é real. Ele é invisível, mas ele é real. Você acha que a dor existe? Você acha que o vento existe? Existe. Mas você não vê o vento. Você não vê a dor. Sente. Mas ela é real. Ela é real. Então não precisa algo ser visível ou alguém ser visível para ser real. Certo? Simplesmente nós não podemos negar algo porque nós não vemos. A dor existe. A emoção existe. O amor existe. O sentimento de culpa existe. O vento existe. A Bíblia diz que Deus é vento, espírito, pneuma. No grego, pneuma. Tá? Vento, como o vento. E que ele soprou em nós uma parte dele. Ele soprou em nós do seu espírito. E é através do espírito do homem que Deus se relaciona com o homem. Que Deus se comunica com o homem. Que Deus tem comunhão com o homem. Então Deus criou esse ser sábio, mas também criou ele com espírito. Ou seja, um ser espiritual. Não só um ser sentimental, só com alma ou com razão, mas também com razão, aqui, né, sábio, mas ele também criou o homem com espírito, que é a parte que liga o homem com Deus, imagem e semelhança. A parte da sabedoria também, imagem e semelhança. Você que é engenheiro, quantos por cento você acha que usa da sua capacidade mental? 9%. Opa, ele é bem modesto. Né? Tem gente que diz que o ser humano não usa nem 3%. Ou muitos dizem que não usa 10%. Então ele está dentro dessa realidade. Agora me diz uma coisa. Se existe alguém que usa só 10% da sua inteligência, quantos por cento existe no total? 100. Ah, e onde estão os 90%? Onde se perdeu os 90%? Certo. Mas Deus criou o homem sábio, usando 100% da sua inteligência. Tanto que ele deu o nome a todos os animais que hoje querem dizer que foi o tal do Sócrates, né? Mas que não tem nada a ver, porque a Bíblia diz que foi o primeiro homem, Adão. Deus chamou ele e perguntou para ver qual nome ele daria aos animais. E ele deu nome aos animais de acordo com gênero e espécies. Tanto que hoje a humanidade ainda não entende tudo sobre isso e ainda tenta entender e explicar da onde vem toda essa classificação, vamos chamar assim, perfeita, 100% de inteligência usada. Por quê? Porque o homem é um ser sábio, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser espiritual, porque Deus é espírito e o homem tem dentro de si o sopro da vida, o espírito de Deus. Já os animais não têm isso aí, né? Exatamente, os animais só têm alma. Eles têm sentimentos, emoções. Tá? Os animais têm isso, mas não tem a parte espiritual. Agora, veja bem, Deus também criou esse homem aqui, não robô. Não estou falando de ladrão aqui, estou falando não robô. Robô de, assim, Deus não fez o homem assim, ó, tá? Que tem que fazer o que Deus manda. Não, Deus deu a esse homem a escolha. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, obrigado, isso mesmo. Então você, desde que você nasce, você tem escolhas a fazer na vida. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher. Porque Deus não obriga você. Ele sabe o que é melhor e diz para você fazer o que é melhor. Mas Ele não te obriga a fazer o que Ele manda.
Ele quer que você se dê bem. Ele quer que você faça o que é melhor. Porque quem criou essa máquina perfeita chamada ser humano sabe como que ela funciona, como ela deve funcionar. É que nem o cara que criou o motor do Volkswagen. Se você tirar o motor de lá, você pode até fazer ele funcionar mais ou menos, mas ele não funciona perfeitamente fora da engrenagem. A mesma coisa. Deus criou esse homem para funcionar dentro de uma engrenagem. Ele é uma máquina perfeita, cujo o manual é a Bíblia, e o criador do manual e dessa máquina perfeita é Deus. Ele é o criador. Isso não veio do acaso, não veio da Pangeia, não veio de não sei o que lá, que se transformou em algo maravilhoso. Sendo que a própria ciência diz que no mundo nada se transforma para algo melhor, sempre para algo inferior, nunca para algo melhor sem a interferência humana. Ou seja, uma árvore, ela só pode se transformar em pau podre ou em humus. Mas se tiver a intervenção humana, sim, ela pode se transformar numa tábua. Mas sem a intervenção humana, não. Então, nada na natureza se transforma para algo melhor espontaneamente. E, aliás, para as pessoas que acreditam nesse Deus acaso, elas têm muito mais fé do que nós que cremos no Deus Criador. Eu respeito essas pessoas porque elas são muito crentes. Na verdade, para construir algo, tem que destruir algo. Né? Exatamente, isso mesmo. E essas pessoas, então, elas têm muito mais fé do que nós. Porque para crer numa coisa tão ilógica, que do nada se constrói alguma coisa, ou do 0, vira 1, ou do 0, vira 2, não tem lógica, não existe isso na lógica. Mas Deus criou esse ser humano com escolha. Aqui esse ser humano tinha vida, e ele se relacionava com Deus pelo Espírito, porque Deus é Espírito. E ele tinha comunhão com esse ser humano através do Espírito. E aqui estava tudo maravilhoso, tudo bem. Ele não tinha motivos para desobedecer a Deus, para fazer escolha errada. Ele estava dentro do propósito, dentro do predestino. Ele era filho dentro da família de Deus. Mas, um belo dia, surgiu aqui, porque Deus tinha colocado uma árvore, que vamos chamar de morte, a árvore da morte. Como eu disse para vocês, nós não somos robôs, nós temos livre-arbítrio, escolha. Deus nos criou com escolha. Havia todo um jardim, com muitas e todos os tipos de árvores permitidas, de frutos permitidos. Mas aquele cara que fez a tal da guerra no céu, Satã, né? Um anjo que se rebelou contra Deus, que quis ser igual a Deus. A Bíblia fala isso em Ezequiel 18, ou 28, aliás. 28. Isso. Ezequiel 28 e fala em Isaías 14. Que se igualar a Deus, né? Exatamente. Eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu me assentarei, eu serei, né? Eu. É mais ou menos o que hoje o ser humano faz, porque ele segue esse professor aí. Então aqui foi dado a opção de escolha. Tudo era permitido, menos uma coisa, só para quê? Para que Deus provasse o ser humano e para que ele tivesse uma escolha, porque Deus não fez esse ser humano como um robô, obrigado a fazer a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é a melhor para você. Ele quer que você faça a vontade dele, mas você não é obrigado a fazer a vontade de Deus. Então Deus te deu essa escolha, ele deu a escolha da morte. E esse Satanás, juntamente com seus 1/3 de anjos, né, que caíram,
Tá? Ele criou, então, aqui, o império das trevas. Aqui nós temos, desse lado, nós temos aqui o reino de Deus. Reino de Deus. Aqui é o reino de Deus. Império que não é tão grande que nem reino, né? Reino é uma coisa, você percebeu bem a diferença. Império é algo que se toma, né? E reino é algo legítimo. Tá? Império das trevas. Agora veja bem, esse homem agora, através da primeira sessão espírita, uma cobra que fala. A primeira sessão espírita porque o Satanás usou a cobra como médium, como cavalo. E falou através da cobra com a Eva. E disse assim, não pensa que ele falou com aquela vozona de trovão. Eva! Não, ele falou assim, Evinha. Provavelmente assim. Evinha, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E com isso ele desviou de todas as coisas boas permitidas da vida e focou na única coisa negativa, ruim, na escolha da morte. Muitas vezes acontece isso com a gente, no dia a dia. O dia cheio de coisas boas, acontece uma coisa ruim e a gente foca nessa única coisa ruim. Foi isso que Satanás fez aqui com a Eva. E aí, aqui começou a primeira alteração na palavra de Deus. Qual foi? O que a Eva respondeu para Satanás? Nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos desta uma aqui. Certo? Foi isso que ela disse. Até aqui tudo bem. E aí, o que ela disse mais? Nós não podemos comer e nem tocar. Deus não tinha falado que não podia tocar. Ela já acrescentou na palavra. Tem muita gente que acrescenta na palavra e cai. Peca. Nós temos que ficar estritamente na palavra. No manual do proprietário. Aquele manual que o Criador nos deu. Seguir exatamente o manual. E aqui, então, aconteceu a opção de escolha entre a vida e a morte. Eva foi convencida de escolher entre a vida e a morte. Por quê? Deus é muito egoísta. Ele quer ser o único Deus. Ele sabe que o dia que você comer dessa fruta aqui, você vai se tornar igual a Deus. Você é Deus. Soa parecido? Será que hoje tem gente dizendo que não, mas eu sou Deus? O ser humano é o centro de tudo. Você tem que fazer o que você gosta, o que você quer. Você tem que fazer o que te agrada. Você é o seu próprio Deus. Deus está em você. Você é parte de Deus. Em parte isso é verdade. Em parte é, mas não do jeito que a sociedade coloca hoje, tá? E houve essa escolha. E a partir daí, este homem passou para o império das trevas, porque ele escolheu desobedecer a esse Deus. E aqui surgiu o pecado. E o pecado quebrou esse relacionamento, essa comunhão, e o espírito do homem morreu. Por que morreu? Porque ele fez a escolha. Porque ele não morreu fisicamente na hora, né? Como assim? Adão e Eva comeram da árvore e não morreram? Morreram,
Morreram espiritualmente, eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam o relacionamento com Deus. Tanto que Adão se escondeu. E aí ele foi para outro lugar, né? Porque todos os dias, na virada do dia, Deus tinha comunhão com Adão. Exatamente, eles se conversavam. E aquele dia, quando Deus veio para ter essa conversa, essa comunhão com Adão, onde estás, Adão? Eu tive medo, me escondi. Mas medo por quê? O medo não faz parte do meu reino. Você comeu da árvore proibida? Aí o que Adão fez? Voltou a culpa para a mulher. Muito bem. Para a mulher, né? A culpa foi dada para a mulher e para Deus. A mulher que tu me deste. Me deu e eu comi. A mulher é culpada. E a mulher que tu me deste, tu é culpado. Por que me disse essa mulher? Não tem que dar para mim. Então, e o que a mulher falou? Que foi a serpente. A serpente. A serpente me enganou, sabe? Foi uma coisinha assim. Eu sou humana. Eu só vou fazer uma pergunta. O que vocês acham que seria se Adão e Eva tivessem se arrependido e pedido perdão? Não sei. Eu não sei a resposta. Mas pense no assunto. E assim, muitas vezes, nós, em vez de reconhecer o erro, pedir perdão, nós damos desculpas. Nós damos motivações, argumentos. Cheio de razão. Mas não existe razão quando a gente peca. Não existe. Então, agora, esse ser humano, ele passa para o lado de cá. Ele sai do reino de Deus. Ele morre espiritualmente. Ele perde esse relacionamento com Deus. Ele escolhe, em vez de vida, ele escolhe a morte. Vida significa união com Deus, comunhão com Deus. E morte significa separação. Então foi isso que aconteceu. Esse homem agora morreu espiritualmente, foi separado de Deus, saiu do reino. Saiu do reino de Deus. Aí era o paraíso, né? Isso. Saiu da presença de Deus. Planeta Terra. E, exatamente, ele saiu do paraíso, saiu da presença de Deus, saiu da vida, do relacionamento com Deus, morreu espiritualmente, e agora ele saiu desse propósito eterno. Ele saiu do predestino. Ele saiu da família de Deus. Mas como assim? Ele não continuou sendo filho de Deus? Jesus disse assim, no final de Marcos: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. E no evangelho de João 1,12 diz: quem se torna filho de Deus? Quem passa a ser filho de Deus? Todos quantos o receberam. Esses passam a ter o poder de se tornarem filhos de Deus. Eles passam a ser filhos de Deus. Então eles não são mais filhos de Deus. Eles são criaturas de Deus. Agora esse homem, ele passa para cá, e agora vai acontecer o seguinte aqui, um grande vazio no coração desse ser humano. A sensação de que falta algo, nunca está resolvido, nunca está bom, sempre tem alguma necessidade, um vazio interior. Da onde vem esse vazio interior? Vem da morte espiritual, da falta de comunhão com Deus, da falta de relacionamento com Deus, da falta de vida. Vem da morte, da separação. Saiu do reino de Deus porque ele desobedeceu a esse rei e ele se submeteu ao império das trevas. Eu gostaria, na hora que vocês, por favor, quem puder abrir a Bíblia, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O que acontece agora com esse ser humano? O que acontece com esse homem que passou? 2. Efésios capítulo 2. Versículo 20. 20.
Juntos somos sua casa, edificados sobre Não, Eu Efésios dei. 2:1. E ele lhe deu. 2:1. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos Sim. por causa. Pronto, até aí. Ai, Desculpa. tá. Agora esse ser humano está morto em delitos e pecados, vai falar. Então, o que eu falei? Esse homem agora, ele morreu espiritualmente. Ele está morto, ele perdeu a comunhão. O pecado fez a separação. A escolha fez ele sair do reino de Deus e passar para o império das trevas. Ele está morto, separado de Deus. Outro lugar, né? Inclusive. Você gosta de pescar. Qual é o único peixe? Qual é o único peixe que não consegue nadar contra a correnteza? Noto. Morto. Muerto. Muy bien. Sim. O peixe morto, ele só vai na onda. Ele não tem forças para nadar contra a correnteza. Assim é o ser humano separado de Deus, morto espiritualmente. Assim é o ser humano aqui do império das trevas. Ele está morto, separado de Deus. Ele só vai na onda. O que diz na sequência o versículo? Andasses outrora? Não, Por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Um pouquinho antes ainda. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência Ah, e tá. de seus muitos pecados, Sim, pode continuar. nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Tá, eu vou pedir. Tem uma outra versão que não é atualizada, por favor. Leia na versão não atualizada. Creo que eso Só para Esta é atualizada. Efésios. Sim, essa é atualizada. Esa ahí, esa ahí. Esa ahí. Então, No, esta es la misma que esa. Esa. 2:1. Sí. 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. 2:1. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo segundo o curso deste mundo. Isso, até aí. Ele vos deu vida estando mortos, separados de Deus, mortos, fora do propósito eterno, do predestino, dentro do império das trevas, mortos, andando conforme o curso desse mundo, como se fosse um peixe morto, que não tem força para nadar contra a correnteza. Os quais andasse outrora, segundo o curso desse mundo. Pode continuar um pouquinho o texto? Fazendo a vontade da carne. Segundo o curso do mundo, Isso. segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora atua no filho da desobediência. Certo. Quem é o professor desse sistema? Quem é o professor desse sistema? Então agora esse homem, ele anda do mal. Segundo o príncipe da potestade do ar. Fazendo a vontade da carne. Então ele é carnal. Esse homem é carnal. Ele faz o que dá na telha, o que ele gosta de fazer. Ele é manipulador. Porque ele faz as coisas por interesse. Ele faz as coisas porque ele quer algo em troca, porque ele quer um benefício, normalmente. Tá? E ele é egoísta.
ele pensa em si. Eu me amo, eu sou mais eu gosto de mim, e assim por diante. Eu sou o cara. É eu no trono e Deus debaixo dos meus pés. Na maioria dos casos é assim que anda esse ser humano. No império das trevas, com um vazio interior, morto, espiritualmente morto, sem comunhão com Deus, separado por causa do pecado. Ele está no império das trevas, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Ele é egoísta, ele é manipulador, ele anda conforme o curso desse mundo. Ele saiu do propósito eterno de Deus, ele saiu do predestino dele. Ele não é mais filho, agora só criatura. Ele não está mais na família. Por quê? Porque ele se sujeitou ao príncipe do império das trevas. E aqui ele anda segundo o curso desse mundo. E aqui ele vai sendo programado na sua mente como se fosse um computador. Esse professor, Satanás, que é o príncipe desse império das trevas, vai programando a mente do ser humano. Não, porque você tem que ter o robô. Se você tiver um carro do ano, ou se você tiver fama, você, o cara, vai preencher seu vazio interior? Por que será que tantos que são famosos, tantos que têm muito dinheiro, dizem que a vida é vazia, ou até cometem o suicídio e assim por diante? Então, isso não resolve o problema. Não, porque você tem que ter, você tem que ser o cara. Você tem que chamar a atenção. Você tem que sair patinando o carro. Você tem que andar de bicicleta sem usar as mãos. Eu já fiz muito isso, tá? Não, né? Então, mas existe, às vezes é uma questão de treino, de necessidade, não de querer se mostrar, mas muitas vezes é porque quer se mostrar. Empina a bicicleta, empina a moto. Né? Não tá nem aí. Não, porque um açude de 2 alqueires, assim, de 8 metros de fundura, não é porque eu sou o cara, é porque eu atravesso. Se você ganha uma câimbra no meio, se não sei o quê, é outra história. Né? Por quê? Precisa chamar a atenção, precisa provocar, precisa tentar preencher o vazio interior. Será que isso preenche o vazio interior? Será que resolve o problema da morte espiritual? Do pecado que separa o homem de Deus? Será que isso faz você voltar ao predestino, ao propósito eterno de Deus? A sair do império das trevas? Qual é a solução? Aí o que o homem vai fazer? Vai construir pontes para tentar atravessar o abismo, porque aqui existe um grande abismo que separa esse homem desse Deus. Esse criatura do Criador. Existe um grande abismo. Como que esse ser humano vai atravessar esse abismo? Construir uma ponte para voltar para o reino de Deus. Ah, vai para uma religião. Certo? Será que uma religião leva você para o outro lado? A palavra religião significa o quê? Religar. Ligar de novo. Ligar o homem de volta com Deus. Será que ela faz isso? Vamos supor que aqui tem uma placa e que diz que para lá é Foz do Iguaçu. Viado, se você sentar em cima da placa aqui, você vai chegar em Foz do Iguaçu? Não. Não! Mas a placa existe. A placa indica o caminho, quando muito. Quando muito. A maioria das religiões nem mostra direito o caminho. O caminho é Jesus. Para você chegar em Foz do Iguaçu, você tem que pegar o caminho.
Certo? Então, a placa, a religião, aquela que nós cantamos a música antes, né? A religião, ela não vai ser uma ponte que vai te levar de volta para Deus. Por mais que ela se proponha a fazer isso. Mas ela não faz isso. Tem que Aí percorrer vem... o caminho. Você tem que percorrer o caminho, cara. Exatamente. Aí vem uma outra ponte. As boas obras. Eu vou fazer boas obras, Deus vai se agradar de mim, eu vou fazer o bem, eu vou agradar a Deus e Deus vai me abençoar, vai me perdoar, eu vou resolver meu problema interior, eu vou preencher o vazio interior, eu vou voltar para o reino de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse ser humano aqui, que saiu do propósito eterno de Deus, que saiu do predestino, saiu da família de Deus, que está debaixo do sistema do império das trevas, cujo professor é Satanás. Esse ser humano que morreu espiritualmente, escolheu a morte. O pecado separa ele de Deus. Ele desobedeceu ao rei do reino de Deus e se submeteu ao império das trevas. Ele pode fazer algo bom para agradar aquele Deus? Ou será que tudo que ele fizer, ele vai estar debaixo deste sistema? Veja bem, o início de tudo aqui está corrompido. Tudo o que ele fizer, por mais que pareça bom diante de Deus, agradável aos homens, bom diante dos homens, agradável aos homens, mas não agrada a Deus. Por quê? Porque não é a atitude, e sim a pessoa. Esta pessoa, ela está separada de Deus, ela está morta, ela escolheu o pecado, ela desobedeceu a Deus, ela está fora do sistema, fora do reino de Deus. Então, tudo que ela fizer vai estar contaminado com esse sistema, vai estar sendo feito dentro deste sistema, debaixo desse sistema. E que o texto diz, o versículo em Efésios 2 fala, e éramos por natureza filhos da ira. Sabe o que significa isso? Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas então Deus odeia o ser humano que ele criou? Não. Deus ama o ser humano que ele criou. Mas ele odeia esse sistema de desobediência. E tudo que esse homem fizer, estando em estado de separação, tudo que ele fizer está potencialmente corrompido por esse sistema. E não vai agradar a esse Deus. Por quê? Porque esse Deus é santo, ele é limpo, ele é puro. Por isso que o pecado nos separou desse Deus, dessa comunhão, desse relacionamento. Então veja bem, o texto diz ali em Efésios que nós éramos por natureza filhos da ira, andando no curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, sendo manipulador, sendo egoísta, separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Assim é esse ser humano, com esse vazio interior, essa sensação de que falta algo, que nunca está satisfeito, que sempre falta algo. O que falta? Falta comunhão com Deus, falta o relacionamento com Deus. Então vem uma outra ponte para tentar atravessar esse abismo que as pessoas constroem, que é a filosofia. Não, Deus nos criou e Deus é amor. Deus é bonzinho, no final ele vai salvar todo mundo. Como eu disse lá no começo, nós não somos robôs, nós temos escolha. E eu vou dar uma notícia para vocês. O último sinal do amor de Deus é o homem poder escolher o inferno.
Deus não obriga ninguém a ficar do lado dele. Ele ainda, por último, ele deu mais uma opção de escolha. Então, aquele que faz a escolha errada, não é porque Deus mandou ele para o inferno, é que ele escolheu essa opção. Deus não nos criou como robôs. Deus nos criou com livre-arbítrio, com escolha. E a última escolha, o último sinal do amor de Deus é poder escolher não ficar com ele. Passar a eternidade longe dele. Tá? Então, teve acho que foi o Pascal, a lei de Pascal, que ele falou assim, para um colega que disse, por que você acredita nessas coisas? Né? Como você acredita em Deus, em tudo isso? E ele disse, olha, se nós chegarmos lá no final e não tiver nada do que eu creio, eu não perdi nada. Mas se nós chegarmos lá no final e tiver tudo o que eu creio e você não creu, você perdeu tudo. A filosofia chama isso de pulo no escuro. Tá? Tem um momento que a filosofia não tem explicação, não tem fundamento, não tem onde ir, não tem mais rumo. Ela diz, você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, e isso se chama de pulo no escuro. Nós chamamos isso de fé. Nós chamamos isso de se entregar a Deus, de confiar em Deus, aquele que nos criou, aquele que é o Criador perfeito e que nos deixou um manual completo. Então, essa ponte de filosofia também não resolve nossos problemas. Qual é a solução? Qual é a ponte que nos leva de volta para Deus? Gente, eu tenho mais uma notícia. É impossível esse homem ir até Deus. Estou assustando? É impossível o homem ir até Deus. Sabe por quê? Justamente porque Deus é santo. Deus é santo. Ele é limpo, ele é puro, ele não tem comunhão com o pecado. Ele ama esse ser humano que ele criou, mas ele odeia o sistema onde esse ser humano está. Ele ama essa pessoa. Ele nos ama. E a Bíblia diz que Deus também é justo. E agora? Deus criou uma lei. Hebreus. Acho que eu estou trocando agora o versículo. Hebreus 9, 27 é que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Mas é Romanos 3, 30 e... 3:23. Isso, 3:23. Obrigado, meu irmão. Hebreus? Não. Não precisa decorar os capítulos e versículos, a gente está entendendo sem. Não, mas é bom marcar, né? 3:23. Passou álcool aí. ¿Qué? ¿Qué? O salário do pecado é a morte. Certo? Todo aquele que peca precisa morrer. Então, existe uma lei instituída por Deus. Eu vou colocar outra cor aqui, só para colocar o justo aqui. E daí, Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca precisa morrer. Não existe outra maneira. É um texto de Hebreus que diz assim, sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, desculpa, não há remissão de pecados. Essa é uma lei que Deus instituiu. E ele não passa por cima da própria lei que ele instituiu.
sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aqui vem, então, o grande segredo. Porque esse homem que saiu, que morreu espiritualmente, que perdeu a comunhão com Deus, que escolheu a morte, não tem mais a vida, que é a união com Deus. Esse ser humano agora com vazio interior, fora do propósito de Deus, fora do predestino, fora da família de Deus, debaixo do império das trevas, andando no curso deste mundo, sendo carnal, manipulador e egoísta. E aqui, eu esqueci mais uma coisa, a sociedade vai colocando, vai programando, e aí você não consegue chegar naquele padrão que a sociedade diz que vai resolver teu problema. Você não consegue preencher o vazio interior. Continua aquele vazio, que é do tamanho de Deus. É só Deus que preenche, só voltando a ter comunhão, relacionamento com Deus. E aí o que acontece? A pessoa começa a sentir culpa. Ah, porque eu não consigo ser o que a sociedade diz que eu tenho que ser. Eu não consigo chegar no padrão. Aí fica com ressentimento, tá? Fica ressentido. Aí fica com depressão, ansiedade. A sociedade diz que se eu fizer isso, aquilo, eu vou conseguir preencher o vazio interior, resolver meu problema, mas eu não consigo. Fica frustrado. Eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Aí parte para o outro lado, para o extremo. E quem é que é o professor desse sistema? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Mas o ladrão, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. E esse sistema aqui, justamente leva essa pessoa, então, muitas vezes ao suicídio. A querer dar fim da vida, resolver o problema de outro jeito. Mas, voltando aqui, então. Deus é justo e Ele estabeleceu a lei. O salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E como era impossível este homem ir até Deus. É impossível esse homem ir até Deus. Então Deus veio até o homem. Porque Deus também é amor. Tá? Deus é amor. E Deus amou o mundo. O mundo. Esse sistema. Ele amou o homem de tal maneira, de maneira tão maravilhosa, tão grandiosa, que deu o seu Filho unigênito. Então, já que esse homem não podia ir até Deus, porque esse Deus é santo, então Deus manda o próprio Filho dele, Jesus Cristo, e ele constrói aqui a ponte. A única ponte que realmente pode levar esse homem de volta para Deus. Porque Deus é amor. Então, um dia, vou ilustrar, isso não está assim, escrito desse jeito na Bíblia, tá? Vou ilustrar. Um dia Jesus conversa com o pai e diz, Pai, olha o que aconteceu com o ser humano que nós criamos. E o pai diz, pecou, escolheu errado, está separado, está morto espiritualmente. E aí Jesus fala, por que o Senhor não manda um anjo para resolver a situação? E o que o pai diz? Não, os anjos não podem, porque nós os criamos, eles têm começo e têm fim. Eles não são eternos. Eles foram criados. Aí Jesus fica meio assim, opa, eu não sou criado, eu sou gerado, sou filho, sou Deus eterno. E aí o pai ainda fala assim, tem que ser alguém perfeito, sem pecado. Aí Jesus diz, tá bom, entendi. E tira
a coroa e diz: eu vou. É impossível o homem estender a mão para ir até Deus. Com a sua força, com as suas pontes, com a sua filosofia, com as suas boas obras, com as suas placas religiosas. Mas, por amor, Deus, a Bíblia diz, desnudou o seu braço, a sua destra, e nos enviou o que ele tinha de mais precioso. Jesus Cristo, o único Filho, o Eterno, sem pecado, que tomou o nosso lugar, que assumiu a nossa culpa, que se colocou como nosso advogado e o nosso defensor. Ele pagou as nossas dívidas. Ele morreu em nosso lugar. E isso ninguém merece. Ninguém é merecedor. Ninguém pode conquistar, comprar ou merecer ou pagar por isso. O salário do pecado é a morte. O que nós Só merecíamos. outra coisa, Camara, isso aí é o maior milagre que existe, né? Sim, Que diz que se não fosse isso, eu estaria perdido. sim. Esse aí é o, então... Exatamente. Então, veja bem, eu não posso pagar. O salário do pecado é a morte. Eu teria que morrer. A única coisa que eu mereceria de verdade era a morte. Morte eterna para sempre. Mas aí, por amor, Deus vem até nós. Já que o homem não pode ir até Deus, Deus veio até o homem, construiu essa ponte e nos permite atravessar esse abismo. E daí a Bíblia diz, em Efésios 2:1, Ele vos deu vida. Então veja bem, esse espírito morto, quando a pessoa recebe Jesus, agora não vai escrever, ele recebe vida no espírito, tá? Vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Por quê? Porque a ira de Deus está sobre esse sistema. Veja lá em João 3:36. João 3:36. Leia esse texto para mim, por favor. João 3:36. João, né? O Evangelho de João, capítulo 3. Pode ler. Quem Bem alto. colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. João 36. 3:36. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tá, eu quero que vocês quero que prestem atenção em duas palavras. Aquele que se mantém rebelde, então ele está em rebeldia contra Deus, esse homem aqui, ele está em rebeldia, se ele se mantiver, a palavra-chave aí, mantiver rebelde, sobre ele vai permanecer a ira de Deus. A ira de Deus já está sobre ele. E ela vai permanecer se este homem permanecer nesse estado de rebeldia. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando esse homem recebe vida, quando a ponte aqui é construída, ele tem a chance então de receber vida no Espírito, voltar a ter comunhão com Deus. O pecado, a Bíblia diz que quando a pessoa pede perdão, confessa os seus pecados, ela é perdoada, os seus pecados são perdoados e ela volta a ter comunhão com Deus. Ela volta a ter esse relacionamento, a vida no Espírito. Ela sai do império das trevas, por isso que diz lá em Colossenses, se não me engano, 3,15, ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então agora, esse homem tem a possibilidade de atravessar essa ponte, que o próprio Deus construiu. E preencher esse vazio interior, voltar a ter vida no Espírito.
Porque Deus é amor, porque Ele mandou a salvação. Você pode voltar para o reino de Deus. Tá? Você pode sair de debaixo da ira de Deus, não permanecer debaixo da ira. Tá? Quem crê tem a vida eterna. Não diz nem diz terá a vida eterna. Diz tem a vida eterna. Esse é o versículo que a gente leu. Aquele que crê tem a vida eterna. No presente. A partir de agora tem. Mas se ele permanecer, se ele se mantiver rebelde, em estado de rebeldia contra Deus, sobre ele vai permanecer a ira de Deus. Já está sobre ele, vai permanecer. Já é por natureza filho da ira. Mas ele pode atravessar essa ponte. Então a pergunta é a seguinte. Essa pergunta eu sempre faço, independente para quem eu mostro esse estudo. Eu sempre faço essa pergunta, tem que fazer. Todos automaticamente atravessaram agora essa ponte, esse abismo. Todos saíram do império das trevas e passaram para o reino de Deus, porque Jesus construiu essa ponte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Automaticamente agora, todos atravessaram esse abismo, todos saíram do império das trevas, todos voltaram ao propósito eterno de Deus, que é ser filho de Deus, da família de Deus, todos voltaram para o seu predestino automaticamente? Não. Mas Jesus já fez tudo. Então agora, veja bem, se um dia, e se alguém fez isso, isso é normal. Você não é alguém muito pecador por fazer isso. Você é uma pessoa normal. Se algum dia você disse, mas que culpa tenho eu porque Adão fez a escolha errada? Ou porque a Eva fez a escolha lá e porque eles fizeram a escolha errada? Não vou te responder muito. Só vou dizer assim. Toda a humanidade estava dentro de Adão. Adão foi contaminado. E nele estava toda a humanidade. Simples assim. Então, a partir dali, toda a humanidade vem com essa contaminação, que nós chamamos de pecado original e assim por diante. Agora, qual é a razão, qual é o motivo, qual é o que você fez de bom para merecer o que o segundo Adão fez? Porque a Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, o pecado sai do mundo e ele é cancelado, apagado. Lá no Antigo Testamento, o pecado era apenas encoberto. Tá? Se vocês vão estudar, vão ler, a Bíblia fala que o sangue dos animais era para encobrir o pecado. Agora vem Jesus e a Bíblia diz que os nossos pecados são cancelados, apagados. Quando nós cremos em Jesus e no sangue que Jesus derramou, o seu sacrifício perfeito, completo e eterno, que nunca mais precisa ser repetido, que foi feito uma vez por todas, como diz lá em Hebreus. Por isso se parou com os sacrifícios de animais, para quem crê que Jesus é o Cordeiro Pascal, o verdadeiro sacrifício completo, perfeito e eterno, tanto para quem lá atrás olhava para frente, cria, tanto para nós hoje, como ainda os que vão vir. Jesus é o sacrifício perfeito, completo, eterno. Nunca mais precisa ser repetido. Tá? O que nós merecemos? Então, uma coisa, digamos, contrapõe a outra. Se digamos assim, se alguém quer dizer não teve culpa no que Adão fez a escolha errada, e aí eu te pergunto, e que culpa você tem hoje se você não faz a escolha certa? Né? O que eu fiz para merecer a salvação? Então, por isso que a Bíblia fala que a salvação é pela graça, ela não é de graça. Tá? A salvação custou muito cara para Deus e para Jesus Cristo. Ela não é de graça, mas ela é pela graça. É por meio da fé, mediante a fé, não por obras para que ninguém se vanglorie, diz em Efésios 2:10. Para que ninguém se glorie,
Porque ninguém diz, eu mereço, eu sou bonzinho. Não. Nós não podemos fazer nada por merecer. Mas agora nós temos diante de nós a mesma escolha que Adão teve. Nós temos de novo a escolha entre permanecer na morte ou escolher a vida. Entre receber vida no Espírito, voltar a ter comunhão com Deus, atravessar essa ponte, esse abismo, que Deus construiu a ponte, voltar para o nosso pré-destino, para o propósito eterno, a ser filho. Por isso que diz lá, João 1,12, todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de passar a ser filho de Deus. Então não é filho de Deus. Agora é só criatura. Mas quando recebe Jesus, quando atravessa essa ponte, quando recebe vida no Espírito, recebe vida, volta a ter comunhão com Deus, então se torna filho de Deus, volta para o propósito eterno, para o predestino, para a família de Deus, que é o propósito inicial de Deus. Aí vem, então, nós entendemos que não é automático, que não passou todo mundo agora para o lado do reino de Deus, certo? Nós temos então de novo uma escolha. Tá? Deus não nos obriga a passar para o lado dele, nós não somos robôs. Aí eu vou fazer uma pergunta bem pessoal agora. Você já atravessou? Cada um de nós, para cada um de nós aqui, você já atravessou essa ponte? Você já recebeu Jesus no coração? Você já se arrependeu dos seus pecados? Os teus pecados já foram cancelados? Você já tem a vida eterna? Você já saiu desse estado de rebeldia, debaixo da ira de Deus? E agora você tem vida no Espírito, comunhão com Deus, o teu vazio interior foi preenchido, você saiu debaixo desse sistema do império das trevas, e você atravessou essa ponte, e agora você tem comunhão com Deus, você está no reino de Deus. Isso não é automático, é uma escolha. Você já fez essa escolha? Eu tenho que perguntar isso, eu sempre pergunto isso nesse estudo, tá? E aí vem a próxima pergunta. Se porventura você ainda não fez essa escolha ou tem dúvida, o que te impede de fazer essa escolha hoje, de tomar essa decisão hoje? Se Jesus já fez tudo, ele pagou a nossa dívida, ele pagou o preço, ele construiu a ponte, o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma filosofia, não é uma ideologia, é uma pessoa. Ele é a verdade, que no grego é realidade. Tá? Não é uma ideia. Ele é o caminho, não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Tá? O único caminho. Ele é o único mediador. É o único que pode se colocar no meio entre esse Deus santo, limpo, puro e esse homem pecador. Porque ele se fez pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida, a nossa culpa. E ele é o único eterno que não foi criado, que é pré-existente e que não teve pecado. Tá? Então, o que acontece? Você precisa fazer essa escolha de novo. E o que impede? O que nos impede de escolher, de ter essa certeza de que nós estamos no reino de Deus, que nós aceitamos a obra que Jesus fez por nós, que é de graça, como você falou, Rafael, é um presente. O que a gente faz com um presente? Isso aqui você ganhou de presente, né? Então, quando você ganhou isso aqui de presente, você perguntou quanto custa? Não. Você disse, não quero? Não. Você mandou dar para outra pessoa? Não. Muito bem. Você pegou, você tomou posse, você se apropriou. É isso que a gente faz com presente. Agora eu vou dizer mais uma coisa. O que se faz... Por que fala em Antigo Testamento e Novo Testamento? O que significa isso? Significa aliança, testamento, tá? Aliança.
A antiga aliança, ela era com sangue de animais. E a nova aliança é o que Jesus falou, que ele derramou o seu sangue. Tá? Essa é a nova aliança. Então, Deus quer fazer uma nova aliança. E aí a Bíblia fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim também que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, né? Justamente essa ponte. Isso, exatamente. Não tem outro. Por isso que a Bíblia fala em Timóteo, né? Há um só Deus e um só mediador, intermediário entre Deus e os homens. Exatamente isso. Então, ele faz essa nova aliança com a gente. Mas a gente precisa fazer essa escolha, aceitar. Como é que você se torna agora filho de Deus, da família de Deus e co-herdeiro com Jesus? Quando alguém morre e deixa um testamento, o que acontece? Vamos supor que alguém diz para você, Oscar, que você se tornou herdeiro de uma grande fortuna, de uma grande herança. Aí você fica sentado no sofá e, que legal, eu sou herdeiro de uma grande fortuna. Você vai se tornar herdeiro assim? Primeiro, você precisa consultar o testamento, conferir o testamento, para ver se realmente você é herdeiro. Hoje nós estamos conferindo aqui o testamento e nós estamos vendo que alguém morreu por nós e nos deixou uma grande herança, que nós temos o direito a essa herança, a ser filho e herdeiro junto com o filho mais velho, da grande família de Deus. Mas nós precisamos seguir o testamento e nos apropriar da herança, fazer os trâmites legais, seguir os trâmites legais para nos tornar herdeiros de fato. Então veja bem, quando Jesus Cristo construiu essa ponte aqui, quando ele pagou pelos nossos pecados, potencialmente, toda a humanidade foi salva. Potencialmente. Está pronto para todos o banquete. Todos podem se servir. É de graça. Jesus pagou por todos. Potencialmente, todos podem ser salvos. Mas o Deus ainda nos dá a escolha. Ele não invade a nossa privacidade. Ele criou um problema para si mesmo. Ele deu ao homem livre-arbítrio. E mais uma vez esse ser humano tem que fazer a escolha. Atravessar essa ponte ou não. Receber vida ou não. Tá? E o que se faz com alguém que atravessa aqui? Ele precisa fazer o quê? Ele precisa morrer para si. Que horas são? 9h20. Tá. Eu já estou terminando. Esse homem, para ele sair do reino de Deus e passar para o reino das trevas, o que aconteceu mesmo? Ele morreu. Certo? Agora, para o homem sair do império das trevas e voltar para o reino de Deus, o que esse homem precisa fazer? Precisa morrer. Para o mundo, para o pecado, para si mesmo. E o que se faz com alguém que morre? Se enterra? Mas se enterra jogando um pouquinho de terra na cabeça? Então agora, aqui eu estou falando do que diz na Bíblia, tá? Eu vou seguir o que diz a Bíblia. A Bíblia fala, a palavra batisma significa mergulho, imersão. Tá? Eu venho, com todo respeito, eu venho do sistema luterano. Eu defendi o batismo por aspersão e o batismo de crianças por muito tempo, tá? Então eu tenho liberdade de falar assim. Não estou querendo ofender ninguém. Nada disso. Eu só quero dizer o que a Bíblia explica que é o batismo. E não diz que significa, não diz que simboliza. A Bíblia diz que o batismo é o sepultamento do velho homem.
e a ressurreição de um novo homem. Tá? É isso que a Bíblia diz, que nós somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para sermos vivificados e viver em novidade de vida. É isso que a Bíblia fala sobre o batismo. Então, essa pessoa, para ela voltar para o reino de Deus, ela precisa se arrepender dos seus pecados. É isso que diz lá, eu coloquei aqui já João 1,12, vou colocar Atos 2,38 e vou só citar rapidinho. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, então eles perguntam, o que faremos, irmãos? E Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Então, vou perguntar, o que é necessário para a remissão dos pecados? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. É isso que diz o texto. E daí no 41, aqui no 41, no versículo, na sequência diz, exortava eles com muitas palavras dizendo, salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos desse mundo perverso, pecador, onde está a ira de Deus sobre ele. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, diz o texto. Tá? E aí também fala em outros versículos, né? Jesus falou lá no final de Marcos, que eu já citei antes, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, para ser salvo, o que é necessário? Crer e ser batizado. Tá? As duas coisas, a Bíblia fala. Só o batismo salva? Não. Não lava pecado, não é uma lavagem interior. Não. Só o batismo é só um banho. Crer e ser batizado. E aí, fala, em vários versículos de Atos, fala sempre assim na sequência. Eles criam e eram batizados. Eles ouviram a palavra, creram e foram batizados. Então essa é a sequência. É ouvir a palavra, crer e ser batizado. Então, é isso que a Bíblia fala. Aí na sequência, depois, junto com esse pacote, digamos assim, vem o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que eles recebiam, os primeiros cristãos, quando se convertiam, os seus pecados eram perdoados, e quando eles eram batizados, eles, na grande maioria dos casos, no mesmo batismo de águas, eles também eram batizados no Espírito Santo. Tá? Deus abençoe. Amém. Amém. Desliga lá para nós. Amém. Glória a Deus. Vamos a hablar. Desculpa que